Bora, Fiel, com as últimas informações do Corinthians com o Mano, atualizando as últimas informações do Timão. Ele que trouxe o interesse do Corinthians no Arthur, volante do Grêmio, que está de saída, e também o Carlos Vinícius também do Grêmio. Será que pode ter alguma coisa? O pagamento do Corinthians ao Talheres para evitar o transfer ban, será que vai sair ainda hoje? O Mano trouxe tudo pra gente agora nesse vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então, são mais relações, bora pro vídeo. Chegou o dia, né, mano, que o Corinthians tem que pagar o Talheres, né? Só que é o seguinte, o Corinthians tem que pagar 37 milhões, né? Seria 7 milhões de dólares mais ou menos. Sim. Vai fazer o empréstimo, né? Fez o empréstimo, na verdade, né? Com a empresa Outfield, com juros do CDI mais um. É Outfield, não é? É Outfield. é. Outfield. E a divisão aí em 26 parcelas, mano, vai pagar pra eles. Aí no final vai dar só de juros 8,2 milhões aí. O Corinthians vai pagar. De reais ou de dólares? De reais, né? Que vai ter que pagar pra essa empresa, né? No total são 45 milhões pra ficar no final a conta aí. Vai pagar do 1,5 milhão carro. de dólares de juros. Imagina, né? Pra E pagar aí, em quanto tempo? 18. 26 parcelas. 26, ó. 26 parcelas. Porra, Tá, não um pouco vai mais de pagar. 2 anos. Não, aí tem que pagar, RG, porque não tem como. Não Tá... tem. Num banco. Quando, banco quando você pega essas empresas aí, você dá a garantia. tem banco não tem jeito, é. Algo Mas- deve ter sido dado em garantia, né? Sim, certeza. Porque quando você vai pegar um financiamento desse, ainda mais de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, Deve 26 ser parcelas. renda futura, né, Não, mano? você até compromete ali a possibilidade, inclusive, gol do Iraque agora também, Sombra. Olha, Sério? É, gol de Bem que cabeça. você falou que esse time ainda ia explodir na Copa, hein? Uma bomba. É. Mas o negócio é o seguinte, com relação a isso, Motinha, não tem jeito. O Corinthians deve ter dado como garantia aí recebíveis, ou de contrato com patrocinadores, ou televisão, enfim. Vai pagar. Eu só acho complicado o Corinthians ele ter se comprometido tanto tempo com o Talheres, e até a última informação que eu tive é que o Corinthians ainda não tinha realmente quitado esse valor, já que houve um acordo. Eu vou complementar aqui, que até há pouco, agora um repórter, eu esqueci, eu perdi aqui porque quando você tá lendo, aí passa... Que é o Pedro feed. Ramiro. Eu não lembro qual deles. Estavam falando o seguinte, Pessoni. conversaram com o presidente, o presidente falou que não foi pago realmente ainda, que tá tudo certo. O problema é o seguinte, eles estão assinando os contratos, assim, revisando tudo e tal, pra poder depositar o dinheiro. Que já existe o dinheiro, mas não foi depositado ainda na conta do Talheres. Ah, então vai pagar, mano. Não tem. O prazo é hoje, mas eu creio que o presidente do Corinthians, né? Eu acho que ele já tá em conversas assim com o presidente lá do Talheres pra poder realmente quitar. Ó, tá tudo certo aqui, já tá tudo assinado. Se não cair hoje, que seria o prazo, né? É o prazo do presidente do Talheres, não é prazo da FIFA nem nada. Então, se não cair hoje, amanhã vai cair esse dinheiro lá. O Corinthians que se resolva com esse banco aí depois. Deus lhe pague, né? Porque 37 milhões assim, tudo herança do Augusto, não pagou. Nessa aqui nem tem como eu culpar o Osmar Stabile e tal. Muita coisa caiu nas costas dele, mas é menos um transfer ban. Porque se pegasse um transfer ban, já seriam 2. Aí vira uma bola de neve, complica de vez. Mas não foi depositado ainda na conta do Talheres. Ah, mas aí o problema é do Corinthians, cara. Se você tem um prazo, você combina novamente um outro prazo, e o presidente do Talheres, que era pra ter recebido quinta-feira passada, beleza, vou prorrogar teu prazo até terça-feira, e você não cumpre um outro prazo depois de um documento assinado. Eles assinaram um termo de compromisso. Tem que rever os contratos ainda? Não. Isso daí eu tava falando com o Domênico, é o limite do Pix, né, Domênico? Do Corinthians que tá com... É o limite. É E o limite... Mano, segundo o Mano, é o melhor pagador da América do Sul. Isso aí, limite que acontece com qualquer um. Corinthians que quitou parte dos salários relativo ao mês de maio, mano, dos funcionários, né, do clube, que são PJ. Então, mas os funcionários ali do clube, os CLTs, já estavam todos quitados aí. Quem tá recebendo parcialmente são os jogadores. E os PJ, os funcionários também estão recebendo, né? Tá feia a coisa, né? Velho. E vamos lá, o Corinthians que tá negociando aí pra prolongar o contrato do Kaique, viu, o menino lá. Eles estão negociando com ele aí mais 3 anos de contrato com esse menino. E aumentar a multa dele, ele é bom, mano. Bom jogador, Motinha. Não teve tantas oportunidades não, mas do que apareceu ali, eu acho que ele, o Dieguinho, são jogadores promissores. Então, acho que vale a pena uma renovação. Investir. Vale. Né? E o Corinthians tem interesse também no Arthur, que deixou o Grêmio. É o Corinthians bom, e o Cruzeiro. Volante? É bom. Posso contar pra você? Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro. Ele é bom jogador, o Domênico, só que no próprio Grêmio ele não tava na titularidade em vários jogos. Ele Eu não tava sei se era emprestado, condição né? física. Não é justamente pra não estourar o limite de jogos. Já tava meio que Mas eu vi ele entrando, dependendo do jogo, ele entrava no segundo Sim, tempo. ele É bom, e aí bom. já tá contando partida. É bom né? jogador. O Grêmio não se acertou com a Juventus, né? Ele não E a detentora exerceu, não teve grana pra exercer a prioridade de compra. E o Pedrinho também já tá por trás jogando.
provavelmente vai aparecer no E Cruzeiro. eu ouvi um zum do centroavante lá, velho. Quem? O centroavante lá, o Esse menino é bom lá, demais. o que tem 2 nomes lá, esqueci o nome dele. Fugiu o nome, o cara do Grêmio também. lá. É Caio alguma coisa, né? Carlos Vinícius. Carlos Vinícius. Esse moleque, Sombra, quando ele veio pro Grêmio, ele já queria estar acertado com o Corinthians, porque ele é corintiano declarado. E o Corinthians falou que não quis, Domênico. Na época lá, o Corinthians mas falou, você não lembra quero. que na época que a gente comentou, ele tinha feito acho que 2 gols em 2 anos. Então, aí o Corinthians naquela oportunidade Ninguém não aqui quis. lamentou. Então, mas naquela oportunidade ele não quis e ele ficou esperando uma proposta do Corinthians. Não pintou, ele foi Mas pro agora, Grêmio mano? e agora tá deitando o cabelo. Agora o contrato dele, salvo engano, Domênico, vai até o final desse ano e ele não renovou com o Grêmio. Se vai até o final do ano, agora em junho já pode- E ele chegou até a baixar o salário dele, a pedida salarial pra tentar fechar com o Corinthians, o Carlos Vinícius. E eu lembro, na época eu postava aqui vídeo de negociação tal do Carlos Vinícius. Muitos torcedores, esse cara é ruim, esse cara é bagre, não serve pro Corinthians, não sei quantos gols em 2 anos. O cara fazendo gol a rodo lá no Grêmio. Então seria um excelente jogador, cara. Ainda mais agora que o Roberto provavelmente vai sair do Corinthians. Eu acho muito difícil ele ficar. Então o Carlos Vinícius, mas não pra essa temporada, né? Vai ter mais informações no vídeo sobre o que pode acontecer, mas eu acho que só pro ano que vem, se acontecer alguma coisa aí, ele já estourou o número de jogos lá pelo Grêmio. Com relação ao Arthur, no último jogo que a gente ganhou do Grêmio lá, o Arthur foi o melhor jogador dos caras, mano. Ele joga muita bola, esse cara aí. Não é à toa que, é Juventus, Barcelona, mas acho bem difícil o Corinthians conseguir contratar também, é um jogador muito caro, 30, 40 milhões de reais, então eu descarto esse cara aqui no Corinthians. Gostaria, mas eu acho bem difícil. se vai até o final do ano, agora em junho já pode assinar um pré-contrato. E aí, talvez numa dessa. Eu não sei se ele já fez um número X de partidas aí que. deve ter feito, hein? Então, Ele não joga sei. todo jogo É que Não ele sei. tem jogado muito. Mas se não fez e algum clube demonstrar interesse nessa janela aqui do Brasil, pode ser que dê jogo aí, porque o meu nome Grêmio dele, também ficar Caio. com o cara aí e não ganhar nada até o final do ano vai ser Agora, é claro que Caio o quê? é um curto período. Carlos Vinícius. Carlos Vinícius. É um Carlos. curto período dele fazendo gols, inclusive tem aquele jogo que ele perde os pênaltis lá seguidamente e tal, mas desculpa falar, ele tem um rendimento superior a certas figuras que estão por aí hoje Então, em dia. e o na Corinthians, uma dessas, ele. Porque ninguém sabe a situação do Yuri Alberto. Ele falou que ele pediu pra ser negociado, mas eu não sei se a diretoria do Corinthians já fez alguma coisa em termos de proposta pra que ele possa sair, se já pintou alguma coisa efetiva. Mas se aconteceu de fato, e a Noruega já fez 2-1 de novo. Que beleza. E se acontecer de fato do Yuri sair, Domênico Gato, o Corinthians vai precisar de um suplente, porque não dá pra depender do Pedro Raul, né? Então, aguardemos, mano. Acabou, Sombral. Então tá bom. Notícias aí do Corinthians aqui. Essa aqui foi a parte do Energia 97. Com relação ao Yuri Alberto, e falou no finalzinho aí, tá pipocando o Yuri Alberto no Zenit, não faz sentido algum, na minha opinião. Vai ter mais informações sobre isso, só que na minha opinião não faz sentido algum. Por quê? O sonho do Yuri Alberto é jogar na Europa, seja na Inglaterra, seja na Itália. Porém, se ele for voltar pra Rússia, que ele já jogou no Zenit, o Zenit não pode vender ele pra nenhum clube europeu, por conta lá e tal. Tem um bloqueio. Então não faz sentido algum ele ir pro Zenit. E outra, cara, vocês perguntavam pra mim direto, dando sugestão, faz cortes do canal do Vessone lá, etc e tal. É legal, sei, ele posta todo dia lá, tem corte. Porém, eu falei com ele por e-mail, recebi a resposta hoje. Se liga só aqui. Eu já imaginava, é o que Rodrigo Vessone respondendo no meu e-mail. Oi, Thiago. Tem uma empresa cuidando do meu canal. Eles que definem tudo. Além disso, estamos apenas iniciando. Por enquanto, prefiro que não. Espero que entenda. Abraços. Aí o Vessone me respondendo. Eu já falei, eu já sabia porque ele reclamou de um outro cara que pegou o vídeo do meu timão e o meu timão acabou dando strike no cara. E ele falou lá, esculachou o cara. Eu já sabia que ele não ia aceitar e tal, mas o não a gente já tinha. Tentei, ele não autorizou, então não vou colocar vídeo do Vessone aqui do canal pessoal dele, né? Não um canal, por exemplo, a Band Esportes lá do G4, a emissora lá que autoriza a gente, não tem problema. Com relação ao canal dele, nem pensar. Eu postava até uns cortezinhos, às vezes, tipo assim, de shorts, né? De reels, porém, eu vou parar também porque ele posta também no YouTube, no Instagram e outras redes sociais. Então eu vou parar também, pra não ter problema aqui. Mas essa aí tá a resposta aí, pra quem perguntou sobre o porquê de eu não colocar os cortes do Vessone, tá aí a resposta. Vamos começar esse blend de informações falando de jogadores que agradam, mas que não quer dizer que eles vão jogar no Corinthians no segundo semestre de 2026. Primeiro deles, né, o Samir, que não é o Samir Carvalho, tá? É o Samir Caetano, né, que foi revelado pelo Flamengo, passou pela Udinese, também pelo futebol mexicano, enfim. Hoje se encontra no futebol da Arábia. O seu clube, como eu já informei para vocês, caiu para a segunda divisão, está disposto a liberar o jogador e quer voltar para o futebol brasileiro. Ele tem conversas com o São Paulo, foi oferecido ao Corinthians, interessa também a Bahia e Grêmio. O Corinthians, o nome dele agrada, né? Só que o Corinthians pediu um tempo para os representantes, né, para as pessoas que
ou melhor, emprestaram não, ofereceram, né, o Samir para o Corinthians, alegando que o Corinthians primeiro vai pagar transfer ban, né, tem outras situações ainda para resolver, vender alguns jogadores para depois pensar em reforços, e a zaga é uma posição que o Corinthians quer se reforçar, já que o Fernando Diniz não está satisfeito, principalmente com com o André Ramalho. Hoje o Corinthians tem o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, mas não tem um substituto à altura, e o Samir agrada, mas não quer dizer que o Corinthians vai contratar, quer dizer que o nome foi aprovado pelo scout corintiano. Vamos ver, porque tem outros nomes também que foram aprovados, como, né, o Fasson, por exemplo, que foi aprovado, que também negocia com o São Paulo. Então não quer dizer que esses jogadores vão jogar no Corinthians, tá? Rian é um jogador que agrada Fernando Diniz. Quando ele estava na melhor fase dele no empréstimo aí no primeiro semestre no Fortaleza, inclusive marcou um golaço, logo naquela semana que ele marca um golaço, acho que naquela semana, umas 2 semanas depois, se eu não me engano, chegou o nome para mim, né, de que o Rian interessava, né, o Corinthians estava até avaliando o possível retorno dele, porque o Fernando Diniz gosta. O Fernando Diniz pediu informações, só que acontece, o jogador depois teve aí um período de baixa, né, ele acabou perdendo a posição de titular no Fortaleza, hoje já não é, né, mais o titular, então a gente tem que aguardar aí para, né, saber a situação, né, do Rian. Acredito que não vem para o Corinthians porque, né, sofreu uma queda técnica, então a gente tem que esperar um pouquinho. Mas estava na pauta, e sim, tá? Do técnico Fernando Diniz, tá? Sem vinheta, sem nada, vou continuar um blend mais rápido, né? Estamos em época de Copa do Mundo, tá tudo diferente. Carlos Vinícius, né? O Nicola deu a informação que o jogador interessa ao Corinthians. É verdade, não é para essa temporada, até porque ele já atingiu o número de partidas lá pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. E é um atleta que interessa, sim, ao Corinthians. E o Corinthians tem uma ótima relação com o empresário do Carlos Vinícius, que é o mesmo que trouxe o Lingard, né, para o Corinthians, e que também ofereceu recentemente ao Corinthians o Bakayoko. Então existe uma ótima relação, é um empresário sério aí no futebol, que tem uma relação muito boa com o Corinthians e que já avisou que existe a possibilidade. Só que o Grêmio passa a ser a prioridade, né? Por ele jogar já lá no Grêmio agora, né? O Corinthians havia rejeitado ele na temporada passada e o Grêmio o aceitou. Então, assim, mas existe um desejo muito grande, né? Do Carlos Vinícius jogar no Corinthians. Agora vai depender, né? Depender aí se realmente o Grêmio não vai querer o jogador, enfim, ou o Corinthians, né, fazer uma proposta ali melhor que a do Grêmio, tá? Mas tudo isso pro ano que vem. Então, só tirando essas dúvidas para vocês, de jogadores que estão na pauta aí da cúpula corintiana, mas que talvez nem defendam o Corinthians, mas é bom pra gente esclarecer e trazer esses detalhes para vocês. Um oferecido, um avaliado por Diniz e um sendo avaliado pro próximo ano, inclusive já até oferecido pro próximo ano, que é o Carlos Vinícius. Comenta aqui embaixo desses 3 aí, né? O Carlos Vinícius eu sei que você quer ver no Coringão, e o Samir e o Rian gostaria de volta. Para falar de Yuri Alberto, tá pipocando aí no Twitter, né, nas plataformas, que o Yuri Alberto foi vendido para o Zenit, tá? Olha só, eu trouxe uma informação exclusiva, você vê que o canal Café do Setorista tá sempre na frente. Eu trouxe uma informação exclusiva, já faz umas 2 semanas ou 3, vocês podem até colocar a data aqui para mim nos comentários, né, e o link ainda, porque a gente vai falar, não foi o cafezeiro. Eu trouxe a informação que o Zenit recentemente procurou o Corinthians, né, para querer comprar os 50% do Corinthians referente ao Yuri Alberto. O Corinthians passou o valor de 20 milhões de euros, eles acharam muito 20 milhões de euros, mas, né, prometeram ali analisar, né, o valor que o Corinthians pede e também fazer uma contraproposta. Eu conversei com pessoas no Corinthians, né, pelo menos até agora à tarde, essa contraproposta não chegou, tá, do Zenit, então eu não tenho a informação que ele está vendido, que está fechado com o Zenit. Mas, né, aonde há fumaça há fogo, por quê? Porque eu já trouxe para vocês com exclusividade que o Zenit procurou o Corinthians para comprar os 50% do Yuri Alberto. Agora, ele estar vendido é outra história, né? O acordo já está fechado, é outra história. Isso eu não tenho, né? Vamos aguardar para ver se o Zenit fez essa contraproposta
ou não, né? Um pouco mais abaixo, talvez o Corinthians aceitaria, o André Cury abrindo mão da parte dele, enfim, vamos aguardar. Mas realmente existe uma conversa de Zenit e Corinthians e o interesse do Zenit pelo camisa 9 do Coringão. Osmar Stabile está de volta, né, ao Brasil, está em território brasileiro, já trabalhando no Parque São Jorge nesta terça-feira, voltou, né, na última segunda-feira dos Estados Unidos, onde representou o Corinthians em eventos lá, né, organizados pela CBF, né, também eventos que tiveram a participação do Google, né, o Corinthians também foi representado ali pelo presidente, né, já que quer colocar o Corinthians ali mais, né, em alta ali no Google. Enfim, tiveram reuniões para isso. Teve reunião também, né, com o pessoal da NFL para mostrar como é que eles organizam os campeonatos, enfim, como é que eles conseguem receitas, patrocinadores, né? E teve uma outra reunião com uma empresa também, né, ainda não revelada. Enfim, foram dias de reuniões ali do presidente Osmar Stabile e também assistiu o jogo da seleção brasileira, né, a estreia contra Marrocos. Ele estava lá por convite da CBF. Volta ao Brasil nesta terça-feira, algumas reuniões, né, a primeira reunião para buscar recursos para pagar os salários atrasados, né, de jogadores e comissão técnica. O Osmar Stabile descarta, tá, adiantar receitas de 2027 para isso, ou até mesmo para pagar a transfer ban, não vai adiantar as receitas de 2027 também. Isso é uma notícia boa e importante, né? Essa promessa tô trazendo isso para vocês, que é importante, depois nós vamos cobrar. Ele alega nos bastidores que não vai adiantar as receitas de 2027, seja para pagar transfer ban ou qualquer outra dívida. Isso é importante, né? Porque tem televisão, cota de TV, Federação Paulista, Brasileiro, enfim, a gente sabe que é bastante grana. E agora, né, tenta aí pagar, né, o Tadieres, esperando algumas assinaturas para pagar o Tadieres, no caso o Garro, e também os jogadores, tá? Essas são as informações do retorno de Osmar Stabile ao Brasil. Comenta aqui embaixo. Bom, isso aí, Fio. Essas foram as notícias do Corinthians. Arthur Cabral não, Carlos Vinícius, né? Às vezes também pipoca o nome do Arthur Cabral no Corinthians. Assim, quem que você gostaria, caso tivesse que escolher entre Arthur Cabral e Carlos Vinícius para jogar no Corinthians ano que vem? São atacantes ali bem parecidos, né? Com características bem parecidas. Eu, falar bem sincero, eu gosto mais do Carlos Vinícius. Ele é bem melhor que o Arthur Cabral. Apesar que o Arthur Cabral virou o Lewandowski contra a gente no último jogo lá pelo Botafogo, né? Virou o Ibrahimovic. Não fazia gol contra ninguém, contra a gente começou a meter caixa. Mas o Carlos Vinícius já queria jogar aqui, né? Chegou a baixar o salário, mas o Corinthians não quis, muita pressão das redes sociais. O Corinthians se deixa muito se levar por rede social. Ele não fazia muitos gols lá no Fulham, né? Antes de vir pro Grêmio. Isso acabou meio que afetando. Ele queria, se não me engano, na época, acho que era R$1 milhão de salário. Então não acabou dando certo. E a gente com o Pedro Raul, 800 pau por mês com o Pedro Raul. Pelo amor de Deus, não dá. O Pedro Raul não deu liga com o Corinthians. O Pedro Raul é jogador para time médio e time pequeno. Um Goiás, ali um Ceará. Então, mas e com relação ao Arthur Volante, eu acho muito difícil, cara, muito difícil. Ele custa ali entre 30 e 40 milhões de reais. Então ainda mais se o Cruzeiro entrar na parada lá, o dono do Cruzeiro tem dinheiro infinito. O cara tira 40 milhões do bolso, assim, como se eu estivesse tirando 40 reais. Então é bem difícil. Eu acho que ele pertence à Juventus ainda, né? Ele jogou bem contra a gente, como eu falei no vídeo ali. Mas pagar os transfer bans. Na verdade, acho que eu tenho um ativo, se não me engano, né? Pagar o Talheres, 37 milhões. Creio eu que amanhã já cai esse dinheiro lá pros caras. E é isso aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo. Valeu, é nóis.